quando caminhamos para os últimos dias, em que Ele vai abalar, remover, destroçar, demolir, tudo que é demolível, tudo que é abalável, e especialmente o que está nos céus, daquilo que vemos, sol, lua, estrelas, astros, na terra, nos mares, na terra seca, mas também todas as nações da terra serão sacudidas, serão abaladas. Muito pouco é dito, queridos, hoje, em muitos lugares, sobre o julgamento de Deus. Parece que não é muito agradável. Você crê no julgamento? Eu gostaria de começar a fazer essa pergunta. Você crê no julgamento de Deus? Você crê que Deus julga, que Deus é juiz, que Deus vai julgar todas as coisas? Deixe-me dizer logo de início, a priori, que esta não é uma mensagem de condenação ou para amedrontar, mas ela tem forte advertência, porque vamos trazer diante dos nossos olhos exposição muito clara, assombrosa, temível, mas é a realidade da palavra de Deus e não podemos omitir sob risco de sofrermos terríveis consequências. Mas você crê? Crê mesmo? Parece que muitos cristãos têm reserva sobre apresentar a Deus como juiz. Só pregamos assim, Deus é amor. É, meu filho, sim, Deus é amor. Mas não para aí, Deus também é juiz. É como se isto, falar de Deus como juiz, falar que Deus vai julgar, se isso ofendesse as pessoas. E elas não conseguissem ouvir o Evangelho, se nós falássemos do julgamento de Deus. No entanto, quando a gente olha para a história, houve um sermão famoso que entrou para a história, que provocou o maior avivamento. Sabe qual foi o tema? Um pecador nas mãos de um Deus irado. Um pecador nas mãos de um Deus irado. E olha que não foi uma pregação assim, não, foi lendo monotonamente o sermão. O temor de Deus caiu sobre a congregação, as pessoas começaram a clamar, rolar, chorar, gritar, em arrependimento diante de Deus. Mas hoje parece que o mundo tornou-se tão alheio à realidade espiritual. Vivemos naquela era do hedonismo, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, mas Jesus fala em João, e hoje eu vou passar por escrituras, na realidade vou ficar mais na Bíblia do que qualquer outra coisa, o tempo não é suficiente para dissecar, mas a Bíblia por si mesma, ela vai falar. E aqui Jesus, como é que Jesus apresenta o Espírito Santo? Vamos ler, versículos 8 a 11, todos juntos. Quando ele vier, quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo de quê? Do seu pecado, da justiça e do juízo. Vejam qual, 3 coisas. Leia, pecado, justiça e juízo. Queridos, estas são 3 eternas, imutáveis, inamovíveis realidades sobre as quais a verdadeira religião é construída. O verdadeiro cristianismo é construído sobre estas 3 realidades. Existe pecado, o homem é pecador, Deus é justo, Ele julga o pecado, há um juízo, Deus julgará o pecado, Deus julgará a carne, Deus julgará o mundo, Deus julgará Satanás. O juízo é uma realidade. Mas aí você levanta, talvez, a pergunta, o que é o pecado? 1 de João 5,17 diz, leia, toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. Então, só há 2 possibilidades em cada ação humana. Pecado ou justiça. Ponto final. Ou a minha prática é pecado, ou ela expressa a justiça. O que não expressa a justiça é pecaminoso. Vamos tentar dar aqui uma ilustração. Queremos falar de uma régua reta, ok. Uma linha reta.
O que é uma linha reta? Você vai dizer, é uma linha que não tem qualquer tortuosidade. Suponhamos que eu trace uma linha, eu preciso de uma linha reta, mas dá uma pequenina curva. Pergunto, ela está reta? Não. Não importa que a curva seja pequena, a tortuosidade, vamos dizer, está torta, está um pouquinho torta, né? Ou pode ter uma grande tortuosidade, não importa se é pouco ou muito, não está reto, está torta. Muito bem, é a mesma verdade em relação à justiça e ao pecado. A justiça é uma linha reta, não importa se parece um pecadinho, né? Até o povo classifica pecado amarelo, verde, azul, né? Mas não existe isso, pequeno ou grande, foge da justiça. Deus estabeleceu uma linha reta de justiça. E essa justiça tem um nome, Jesus. Jesus. Tudo que se aparta disso, pouco ou muito, é pecado. E é na base de como vivemos, justiça ou pecado, que enfrentaremos o juízo de Deus. Prosseguindo a leitura de João 16, leiamos, verso 9 em diante. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não verei mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. A quem Jesus se refere? A Satanás. Meus queridos, há um encontro ao qual todos nós devemos comparecer. O tribunal do julgamento de Deus. Eu tenho uma mensagem que diz assim, você vai morrer. Eu começo dizendo, eu tenho uma notícia muito importante para você. Ela é importante para todos. Você vai morrer. E aqui hoje eu tenho uma notícia. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Todos. Ninguém escapa. Ninguém pode fugir a este encontro. Ninguém escapará. Mas há dois tipos de julgamentos. Há dois tipos de tribunais. Um para condenação. É o trono branco. Onde os ímpios, os descrentes, os que não aceitaram a redenção, hão de comparecer para serem julgados e condenados. Mas também, queridos, nós, os crentes, os nascidos de novo, também compareceremos diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para que sejam avaliadas as nossas obras enquanto vivendo na terra. Como vivi na terra? E de acordo com a avaliação que será feita da nossa vida, virão as recompensas, virão as atribuições. Portanto, queridos, é uma injustiça não confrontar o pecador com a realidade do julgamento de Deus, porque todos compareceremos diante do tribunal. Tenhamos uma visão das coisas terríveis e assombrosas que já começaram a acontecer, que vão se intensificar, que virão sobre toda a humanidade. Temos que ter uma visão destas coisas e ter a consciência de que tão certo como o sol se levanta cada manhã, elas hão de acontecer. Se não advertirmos o mundo sobre os julgamentos de Deus, quando estas coisas acontecerem, os não convertidos vão se virar para mim e para você e vão dizer, por que você não me advertiu que estas coisas haveriam de acontecer? Há um hino no cantor cristão que sempre mexeu comigo, não me falaram de Cristo. Quantos vi que salvou, mas ninguém se importou de falar-me da graça de Cristo. Que tristeza! Chegar o dia em que alguém pode apontar para nós e dizer, você não me advertiu, você não me falou, você não me disse que o juízo viria, porque você não me advertiu. Por isso hoje, quando nós estamos neste novo ano, nesta nova temporada, falando dos abalos de Deus, já falamos da semana passada, os 3 tipos de abalos e como nós entendemos
podemos não ter a certeza, mas cremos por tudo quanto temos visto que nós estamos no abalo intermediário, ainda não é final, mas nós sabemos que tudo quanto está escrito na Bíblia vai acontecer. Queridos, atentem para o ensino de hoje. As mesmas passagens que apontam para o Salvador dizem que ele é juiz. Eu gostaria que você lesse o que eu acabei de dizer. Está na tela. As mesmas passagens que apontam para o Salvador dizem que ele é juiz. E o seu nome? É Jesus. Só pensamos nele como Salvador, não é? Jesus o Salvador, o noivo, o amigo, o redentor, o sarador. Hoje eu quero lhe apresentar o juiz. Porque o tema do ano e as palavras proféticas para esta estação, que não se cinge apenas o ano de 2023, mas nós estamos numa temporada, só Deus sabe por quanto tempo, nós precisamos entender que Deus está abalando todas as coisas. Quando os apóstolos pregaram o evangelho aos gentios, eles apresentaram Jesus não só como Salvador, mas também como juiz. Vamos trazer 2 exemplos de sermões apenas. O primeiro é o apóstolo Pedro, no capítulo 10, e foi ele mesmo quem nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi ele que Deus constituiu. Leia, que está em amarelo. Foi Deus que o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que, leia o que está em amarelo, qualquer pessoa que nele crê, recebe o perdão de todos os pecados. Agora, olhe para esta pregação, a Cornélio. Jesus é apresentado primeiro como juiz, depois como Salvador. Certo? Deus o constituiu, ele, Jesus, juiz dos vivos e dos mortos. Mas é ele também que nos traz o perdão dos pecados como o nosso Salvador. Então Pedro coloca o julgamento antes do perdão dos pecados. Agora o apóstolo Paulo, pregando também aos gentios, no capítulo 17 de Atos, versos 30 e 31, ele diz: mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Por que todos têm que se arrepender? Leia. Porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Deus vai julgar o mundo. Agora, por meio de quem? Olha lá. Olha como é que Paulo está apresentando Jesus em primeiro lugar. Por meio do varão que para isso ordenou, é referência a Jesus. Como sabemos, disso tem dado certeza a todos. Como? Ressuscitando dentre os mortos. Paulo está dizendo que a ressurreição de Jesus é a maior prova de que Deus o constituiu juiz, que no dia do juízo julgará vivos e mortos. Então, Deus apontou Jesus como juiz de todos os homens. Portanto, leia, ele é tão eficiente como Salvador, quanto como juiz. Aleluia! Diga aleluia, meu filho. Como juiz, como Salvador, ele nada omite. Ele não teve. Como Salvador, ele nada omite. Isso quer dizer o que? Ele me salva de todos os pecados. Não há pecado que ele não possa salvar. Não há pecado que ele não possa perdoar. Mas como juiz, igualmente, ele nada omite. Não há pecado que ele não possa julgar.